Olá pessoal, aqui é Daniel Moirer para mais um tutorial do tutorama.com.br. No tutorial de hoje vamos aprender a criar uma abertura como a do seriado Lost. Para quem não lembra, aqui vai o original. Então, para começar, eu importei o vídeo aqui que eu capturei do YouTube e coloquei como referência aqui de fundo, só para a gente ter uma ideia do que tem que fazer. Então a gente vai começar uma nova composição, clicando aqui nesse ícone, e aqui eu vou escrever abertura. Vou pegar um preset de vídeo HDTV 720 29.97 e a duração a gente vai colocar 15 segundos e dar um OK. Agora a gente precisa escrever a palavra que a gente vai usar. Então eu vou pegar a ferramenta de texto, vou dar um clique no meio da tela e vou digitar o texto que eu quero. Agora eu vou mover aqui até o centro. E o que a gente precisa fazer é transformar essa palavra em 3D e criar uma câmera para atravessar ela depois com um desfoque ligado. Então eu vou trocar aqui o modo para acessar a coluna do 3D. Vou ligar esse cubinho 3D. Eu vou lá em cima em Layers, New Câmera. E aqui nas configurações da câmera eu vou escolher uma câmera de 2 nós e o preset aqui de 50 mm. Aqui eu vou ligar o Depth of Field e dar um OK. Se eu olhar aqui pelo Custom View, eu consigo ver que a câmera está criada e agora a gente só tem que animar ela atravessando ali a palavra. Para navegar em 3D aqui no After, a gente usa essa câmerazinha aqui de cima e usa os 3 botões do mouse aqui para navegar com a câmera. O botão esquerdo, ele gira. O botão direito você pode dar um zoom. E a rodinha do mouse você pressiona para baixo e movimenta esquerda e direita para cima e para baixo para mover a câmera. Agora eu vou voltar aqui para o Active Camera, assim eu vejo pelo ponto de vista da minha câmera. Vou abrir aqui essa setinha, abrir o Transform e trazendo o cursor do tempo aqui para o frame 0, eu vou marcar um keyframe em ponto de interesse e na posição da câmera. Agora eu vou girar minha câmera até eu ter aquele início da abertura. Deixa eu mostrar aqui de novo. A gente tem um ângulo meio inclinado. Então eu volto aqui para a abertura e vou tentar girar a câmera mais ou menos de acordo. Acho que vou ter que animar essa rotação Z também. Então eu vou criar um keyframe nela. OK. Então aqui no frame 0, essa seria a posição da câmera, né, com o ponto de interesse, posição e o Z Rotation sendo animados. Agora eu vou trazer o cursor do tempo até o final, os 15 segundos. E agora eu vou tentar fazer a câmera mover até atravessar a palavra toda. Então eu vou começar com o botão direito do mouse dando um zoom. Deixa eu dar uma olhada na referência. Então a gente também tem que animar o eixo Z para ele ir girando e continuar movendo até atravessar. Agora se eu mexer aqui o cursor do tempo, a gente consegue ver já a animação. Acho que eu vou trazer esses keyframes um pouco mais para trás, para sobrar um segundo aqui de black. Vou fazer um preview para ver como é que ficou. Agora outra coisa que a gente percebe é que o desfoque aqui é bem alto. Depois ele entra mais ou menos em foco e já sai desfocando de novo. Então a gente pode aumentar bastante o desfoque da câmera abrindo Camera Options. E para a gente aumentar o desfoque de câmera, a gente tem que aumentar principalmente o Aperture. Então eu vou chegar mais ou menos aqui nos 3 segundos e vou aumentar o Aperture até eu ver que a imagem está bem desfocada. Eu vou arredondar o número aqui para uns 900 pixels. E agora a gente vê que o desfoque vai estar bem alto. Agora a gente só tem que regular a distância onde a gente quer que fique em foco. Então acho que eu vou querer isso um pouco mais para frente, aqui perto dos 8, 9 segundos. Eu vou mudar o Focus Distance até essa região aqui ficar em foco. Então, mais ou menos uns 600 e pouco. Agora a gente pode ver que ele vai estar desfocado. Vai entrar em foco naquele ponto ali que a gente mexeu. E depois ele sai desfocado de novo. Só que agora o desfoque está muito alto. Então a gente pode abaixar o Aperture de novo. Quem sabe aumentar um pouco o Blur. Eu vou mudar aqui o tipo de íris também. Para alguma outra, de repente um pentágono, hexágono.
Ok, agora a gente tem ele bem desfocado. Só para ele não ficar agora tão branco assim, a gente pode criar uma luz para iluminar o nosso ambiente. Eu vou sair aqui do Active Camera e vir pelo Custom View. E agora eu vou em Layer, New Light. E vou criar uma Point Light, na cor branca. Intensidade de uns 100%. Não vou usar Fall Off. E vou ligar o Cast Shadows em torno de 100 e Diffusion de uns 10. Agora a gente já percebe que o nosso texto tem um pouco mais de iluminação. Se a gente pegar a ferramenta de mover e mover a luz aqui para cima ou para baixo, por exemplo, a gente vê que ele responde bem à iluminação. Agora eu vou voltar a olhar pelo ponto de vista da câmera. E agora a gente vê o texto um pouco mais cinza aqui nas bordas. A gente também pode animar a intensidade dessa luz para criar esse efeito aqui de tá escuro e depois ir acendendo. Então, voltando aqui no frame 0, eu vou animar a intensidade da luz, colocando a intensidade em 0 no frame 0. E mais ou menos aqui pelos 3 segundos, a gente aumenta a intensidade dela até enxergar melhor aqui o texto. Quem sabe aqui pelos 8 segundos a gente aumenta um pouquinho mais. E aqui quase no final eu vou marcar um keyframe. E aqui um pouquinho antes de passar eu já vou começar a baixar também um pouco a opacidade. Quer dizer, a intensidade, né, da luz. Como último detalhe, a gente ainda pode agora, para dar um pouco mais de profundidade para a letra, pegar essa palavra aqui, duplicar algumas vezes e começar a descer ela. Por exemplo, eu teria que selecionar o layer, dar um Ctrl D, apertar P de Position para abrir a posição, e aqui na posição, se eu aumentar e diminuir isso daqui, a gente vê que ele já cria uma cópia um pouquinho mais para baixo. Só que se a gente mandar ligar a sombra e fazer vários e vários dessa cópia, a gente vai ter uma certa espessura. Então, antes de duplicar, eu já vou duplicar com a opção habilitada de enviar sombras. Eu vou abrir aqui o Material Options e nessa opção Cast Shadows eu vou colocar On. Assim a letra vai projetar a sombra também no de baixo. Vou fazer uma cópia, Ctrl D, abrir P de Position e vou ir aumentando. Ó. Botei 7 agora, já dá de enxergar um pouco melhor ali as sombras. Só que daí eu vou fazer um aumento bem pequeno de 1. Aí eu duplico mais uma vez, P de Position, 2. E assim vai indo, fazendo cada duplicata. Para não fazer manualmente, a gente pode de repente resolver isso com uma expressão, para ele ir auto-somando esses números, para a gente não ter que digitar um a um. Então eu vou deletar esse Tutorama 3, vou deixar o 2, e o que eu vou fazer agora vai ser criar uma expressão aqui na posição, em que à medida que eu for duplicando esse layer, ele já vai posicionando ele para baixo. Deixa eu só zerar esse número. Então eu seleciono aqui o Position, vou lá em Animation, Add Expression. E aqui embaixo eu vou começar com uma expressão que vai ser x igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa, z igual a alguma coisa. E aqui embaixo a gente passa esses parâmetros para esses números aqui. O que a gente vai fazer vai ser dizer que x vai ser igual a esse x aqui da posição de baixo. Para terminar a linha a gente tem que colocar um ponto em vírgula. O y eu vou dizer que vai ser igual ao y desse aqui de baixo também. Ponto e vírgula no fim. Pode ver que ele muda de 0 para 1. E o z eu vou associar com esse z aqui do Tutorama original. Também colocar um ponto e vírgula no final. Só que agora para a gente somar nesse z, eu vou usar esse número do index, que é esse númerozinho do próprio layer. Então meu x e y vão ser iguais a esse, só que o z sempre vai ser o z mais index. Só escrever index dessa maneira. Agora quando eu clicar para fora, a gente vai ver que esse número aqui é 3, porque ele vai pegar o z desse aqui de baixo, que é 0, vai somar o 3 e vai virar 3. Se eu pegar esse número agora e duplicar, o index dele aumenta. Se eu apertar aqui P de Position, a gente vai ver que vai ter 3, 4, né? E assim por diante.
Agora, se a gente começar a duplicar várias e várias vezes, a gente vai começar a ver uma espessura no contorno da letra. E como a gente mandou o layer emitir sombra, ele consegue trabalhar melhor essa luz. Fica um pouco mais pesado para renderizar, mas a gente percebe pelo menos que tem uma espessura meio 3D na letra. Agora é só fazer um render final e é isso aí.